Gente, é o seguinte, Marcos capítulo 5, tem aquela cena onde Jairo, o dirigente da sinagoga, está com a sua filha doente, quase morta, e depois, dando spoiler para quem não lê a Bíblia, a gente vai descobrir que ela realmente morreu com a doença que ela tinha. Mas essa nem é a nossa questão, essa não é a cena principal. No meio dessa cena, enquanto Jesus está indo à casa do Jairo, né, o Jairo ele sai correndo da sua casa, chega até Jesus e fala: olha, minha filha está muito doente, eu preciso que você vá na minha casa agora. Uma menina de 12 anos, né? E aí Jesus fala: claro, vamos lá, vamos resolver isso. E no caminho acontece uma cena, e é essa que eu quero chamar a sua atenção, tá bom? A partir do versículo 24 do capítulo 5 de Marcos, diz assim, ó: Jesus foi com ele, o Jairo, tá? Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Você precisa prestar muita atenção nesses detalhes, que vai fazer muito sentido para a gente interpretar legal esse texto. Tinha uma grande multidão, não só seguindo Jesus, mas comprimindo Jesus. Ou seja, não era uma multidão que estava mantendo um distanciamento social. Não, a multidão estava realmente em volta de Jesus, comprimindo. Estava um bolo de gente caminhando junto, sabe? E isso vai fazer sentido daqui a pouco. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, inclusive a mesma idade da menina que Jesus estava indo visitar. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, apenas piorava. Se alguém abrir o microfone aí, dá uma olhadinha, porque começou um ruído no meu fone. Veja se alguém, por favor. Quem que está hoje aqui? Quem que está comigo hoje? Eu nem olhei. É o Rafa, é a Mari, é a Cassiane. Quem que está aqui, gente? Me ajuda aí. Abre o microfone aí, quem que está aí nos bastidores, por favor. Fala comigo. Não, a Thaís vai ser sempre ela, porque a gente usa a conta dela. Mas é sempre... a Cassiane. Tudo bem aí? Eu sou novata, meu nome é Cláudia Minas. Cláudia, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Agora parou o ruído aqui. A Cassiane. A gente usa... Tá escondida, né? Tá frio aqui. Tá frio aí, Cassiane? Obrigado, viu? Só se alguém abrir o microfone, aí você pode cortar até eu terminar, senão fica um ruidão aqui para mim. Tá bom. Gente, depois que eu terminar, a gente vai às apresentações, tá bom? E aí, diz que essa mulher, então, ela só piorava, buscando todo tipo de solução para a sua hemorragia. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão, aquela multidão que estava seguindo e comprimindo Jesus, ela tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no manto, eu vou ficar curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Respondeu seus discípulos: pô, Jesus está de brincadeira comigo. Tem 1 milhão de pessoas aqui te comprimindo, você vai perguntar quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, mais algo aqui que você precisa pensar. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ótimo. Olha só. Gente, só quem chegou depois aqui no meio da fala, eu faço uma fala aqui talvez você está chegando a primeira vez aqui, tá? Já fizemos uma introdução, então daqui a pouco, daqui 20, 25 minutos, eu encerro a fala e aí a gente troca ideia, a gente se apresenta, você que está chegando a primeira vez e quer falar, tá bom?
Então, a gente está falando sobre essa passagem da mulher do fluxo de sangue. Bom, todos sabem que essa hemorragia, a hemorragia dessa mulher era uma hemorragia menstrual, né? Há 12 anos ela tinha um fluxo contínuo de menstruação. Talvez hoje a gente poderia até chegar à conclusão que ela sofria talvez de uma endometriose, quem sabe, ou alguma outra doença, que a medicina hoje trata isso com facilidade, né? Graças à medicina, hoje a mulher consegue, se ela tiver uma doença como essa, resolver com pouquíssimos danos ou quase nenhum. Agora, 2000 anos atrás, segundo o texto, a mulher já tinha gasto tudo que ela tinha, e não só não ajudou em nada, como piorou muito a situação dela. Então, o fato é que essa mulher estava há 12 anos com fluxo menstrual contínuo. E até aí já é o suficiente para você dizer, putz, que merda, né? Ainda mais, assim, eu não tenho como saber o que isso significa no meu corpo, né? As mulheres, com certeza, devem imaginar e falar, cara, 12 anos nessa situação não é fácil. Mas o que eu tenho a dizer para você é que havia um contexto tão cretino naquela época sobre algumas questões, que na situação dessa mulher, a doença em si era o menor dos problemas dela. E eu não estou diminuindo o tamanho, o poder dessa doença sobre ela. Mas tinha algo que piorava, potencializava o sofrimento dessa mulher 100 vezes mais, que eram as leis extremamente machistas, leis completamente desumanas, e como você já sabe, você ouve isso direto de mim, do John, de todos que falam aqui, que as leis daquela época para um judeu não era apenas uma lei religiosa, não era apenas um dogma teológico religioso, era a legislação. Não havia uma diferenciação entre religião e Estado. O que era lei para a sociedade como um todo. E havia uma lei que dizia que a mulher, em seu período menstrual, ela estava imunda. A mulher, em seu período menstrual, se transformava num ser completamente imundo, desprezível aos olhos de uma sociedade. A ponto que se alguém tocasse em uma mulher no seu período menstrual, só de tocar, só de encostar numa mulher, aquela pessoa também se tornava imunda e ela tinha que ir fazer a purificação no templo. Então, perceba agora a situação que essa mulher estava há 12 anos. Essa mulher não tocava em ninguém há 12 anos. Essa mulher já tinha perdido tudo, como o texto diz, tentando, com a medicina proposta na época, ser curada, mas ela não tinha conseguido. Então, a gente chega numa conclusão que ela era uma pessoa em situação de rua, jogada nos cantos, nas vielas, porque ninguém queria aquela mulher por perto, porque realmente eles acreditavam que ela estava imunda e praticamente amaldiçoada por Deus. E Deus me livre eu tocar nessa mulher, porque aí eu também ficarei imundo, eu vou ter que ir comprar um animal, fazer um sacrifício, é uma dor de cabeça, eu vou ficar imundo alguns dias, uma situação terrível. Então você imagina que essa mulher, até para se alimentar, ela tinha que sair nas madrugadas, revirando lixo, porque durante o dia ela não podia andar em sociedade. E todo mundo, 12 anos é tempo suficiente para todo mundo naquela sociedade saber exatamente quem é aquela mulher, o problema que ela tem, o sofrimento que ela tem. Afinal, ela já tinha ido em todos os médicos e curandeiros da época. Então, todos sabiam da situação daquela mulher. Não havia uma pessoa naquela cidade que não soubesse quem ela era, o problema que ela tinha, e por causa do problema, a desprezava. Você consegue imaginar a situação dessa mulher sem tocar em ninguém em 12 anos, sem um abraço, sem um aperto de mão, sem um olhar carinhoso, sem um olhar compassivo, sem se relacionar afetivamente com ninguém? Não vou nem falar de uma vida sexual, então, que isso estaria anos-luz na situação daquela mulher, mas sem afetividade, sem relacionamento, sem uma palavra de carinho, 12 anos completamente isolada, jogada nos cantos, sendo desprezada. A gente pode chegar conjecturando em cima do texto, imaginar quantas vezes essa mulher foi espancada na rua.
Pensou, ela sai para tentar pegar uma comida, alguma coisa, toca em alguém, toca num homem que fica furioso porque sabe agora que ele vai precisar fazer toda a questão da purificação e nada impediria daquele homem agredir a mulher fisicamente. Então, eu estou trazendo todo esse contexto para você entender a situação em que aquela mulher estava. Não é apenas uma doença. Era uma doença que a doença por si só naquela época já era gravíssima, mas a doença diante o moralismo religioso posto se tornava pequena. A doença era o menor dos problemas daquela mulher diante do que a lei ou a religião fazia com que ela fizesse com aquela mulher se tornasse. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A mulher já tem um grande problema, ela já precisa de ajuda, e o moralismo religioso só piora a vida daquela mulher. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, a gente poderia dizer assim, a igreja, aqueles que teriam o poder de ajudar a pessoa naquela dificuldade, ao invés de ajudar, só piora. É basicamente isso. Tá, mas aí a gente continua no texto. E aí a gente vai descobrir que a mulher, num ato quase que suicida, e eu não estou forçando em dizer isso, porque você viu que existia uma grande multidão seguindo Jesus, e aquela multidão comprimia Jesus. Então não havia espaços para passar entre as pessoas e se achegar até Jesus. Então, quando aquela mulher viu aquele bolo de pessoas e ficou sabendo que no meio daquele bolo tinha Jesus, e ela ouviu falar que Jesus estava curando pessoas, talvez numa última esperança, ela falou, eu vou até lá. Eu vou sair empurrando todo mundo e vou tocar nesse cara, ou ele vai me curar, ou eu vou ser pisoteado, espancado até a morte no meio daquela multidão. E a mulher vai, cara. E ela vai, e eu fico imaginando quantas agressões físicas ela não sofreu andando no meio daquela multidão, porque cada pessoa que ela empurrava, que ela tocava para conseguir chegar um passo mais próximo de Jesus, aquela pessoa se enfurecia, porque agora ela estava numa situação terrível por causa daquela mulher. Então, chutes, pontapés, cotoveladas, empurrões, e a mulher foi indo, e eu imagino essa mulher sendo agredida e empurrando e puxando e até que ela consegue se achegar até Jesus, e diz o texto que de alguma forma, e talvez ela já esteja nesse momento completamente prostrada ao chão, machucada, ela consegue tocar de leve em Jesus, tocou no manto, deu um puxãozinho na saia de Jesus, e aí Jesus começa uma cena. Não havia motivos nenhum para Jesus fazer o que ele fez, tá bom? Tinha um monte de gente tocando em Jesus, um monte de gente. E a gente pode pensar que um monte de gente estava sendo curada através de Jesus ali. Por que não? Por que de uma grande multidão tocando Jesus, apenas aquela mulher tocou, e segundo o texto, segundo o Marcos, disse que de Jesus saiu poder, né, ou saiu virtude. Mas por que só aquela mulher teve isso? Por que só, no meio de uma multidão, será que só aquela mulher recebeu uma cura? Ou foi apenas aquela mulher que recebeu a atenção de Jesus? O que eu estou querendo dizer é que não havia motivo algum de Jesus ter feito essa cena que ele fez. Não sei se você reparou, mas Jesus estava indo curar uma menina de 12 anos. Lembra do Jairo? Ele estava indo numa missão importante. Uma criança de 12 anos estava quase morrendo. Jesus estava com pressa. Eu imagino o Jairo na frente falando, Jesus, vamos, aperta o passo, pelo amor de Deus, não para ficar atendendo o pessoal agora não. Minha casa já está ali virando a esquina, vamos lá, minha filha está muito mal. E de repente Jesus para e fala assim, gente, para tudo. Alguém tocou em mim. E eu imagino,
de repente, o Pedro, que era o mais bruto, né, falou assim, porra, Jesus, você tá de brincadeira comigo. Alguém tocou em você? Alguém tocou em você. Tem centenas de pessoas tocando em você. O rapaz está com pressa, a menina está morrendo, e você vai fazer cena agora, Jesus? Só que Jesus tinha um propósito muito específico, muito claro, naquela cena que ele estava fazendo. E aí, diz o texto, e essa parte eu quero ler novamente com você, no versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, ou seja, ela percebeu, ela sentiu em seu próprio corpo, naquele exato momento que ela estava bem, que a hemorragia tinha parado, ela sentiu naquele exato momento que ela estava curada. Sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se, ajoelhou. Ela ficou de joelho por quê? Porque ela tinha certeza que ela tinha estragado tudo ali. E eu vou te explicar já, e talvez você já tenha percebido o porquê. Prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, foi visível aos olhos do autor, ou pelo menos aos olhos de quem contou isso ao autor, que a mulher tremia de medo. Eu não me lembro de ter passado uma situação de tremer de medo. Eu já tremi de raiva, talvez quando eu era criança, esperando minha mãe chegar da reunião da escola, eu tenha tremido de medo, mas eu não me lembro. Mas eu não me lembro da sensação, o que é tremer de medo. O pavor daquela mulher era tanto que ela tremia de medo. E por que tanto medo? Por que tanto pavor? Por que ela chegou a se humilhar aos pés de Jesus tremendo de medo? Porque, como eu já expliquei, quem tocasse na mulher, ou em quem a mulher tocasse, aquela pessoa se tornava impura. Aquela pessoa tinha que entrar em isolamento social e fazer purificação no templo. E isso demorava dias para aquela pessoa se purificar. E Jesus estava naquela cidade, naquela redondeza, curando um monte de gente, fazendo um monte de questões. Inclusive, ele estava indo curar a menina de 12 anos. E eu imagino o desespero do Jairo, que tem a última esperança de receber a cura da filha dele, quando ele entende que a mulher do fluxo de sangue, que o Jairo sabia exatamente quem é, tocou em Jesus. Ele falou, puta que pariu, desculpa a expressão, mas ele falou, gente, fudeu, já era. Agora Jesus está impuro, ele vai ter que ficar dias afastado, vai ter que... Acabou, minha filha vai morrer. O pessoal em volta revoltadíssimo, porque assim como o Jairo, todo mundo queria alguma coisa de Jesus. E aquela mulher, que já era odiada por toda a sociedade, estragou tudo. Estragou tudo. O pessoal já devia estar pronto, já tinha gente catando pedra no chão para começar o apedrejamento. Porque aquela mulher estragou todo o rolê. Essa é a verdade. E aí, agora você entende por que Jesus tinha que fazer uma cena. Porque se apenas ele curasse aquela mulher, como de fato aconteceu, e eu imagino que várias outras pessoas também foram curados ali na situação, ninguém ia saber o que aconteceu com aquela mulher. A mulher, por mais que a sua doença cessasse, a sua situação social, a forma com que aquela sociedade a enxergava e a tratava, ia continuar. Até aquela mulher comprovar para toda a sociedade que ela estava curada, olha, eu acho que isso nem teria condições mais de acontecer. Porque o texto também já disse que ela já tinha perdido tudo tentando curar, ser curada. Então ela não teria nem mais recursos para voltar nos médicos, para fazer uma nova avaliação, ou para ir no templo, passar por uma avaliação com o sacerdote. Isso, se acontecesse, olha, demoraria anos. Uma pessoa subjugada durante 12 anos, excluída 12 anos de uma sociedade, para reverter esse quadro, é impossível. Então, ela até poderia ficar curada.
mas ninguém ia saber. E o tratamento com aquela mulher continuaria exatamente o mesmo. E Jesus não podia deixar isso acontecer. Jesus não podia sair daquele lugar deixando aquela mulher ainda naquele estado social. Por mais que Jesus tivesse curado a enfermidade da mulher, ele tinha que fazer o serviço completo e para ele o mais importante era incluir novamente aquela mulher ao seio da sociedade. Cara, Jesus é... Mano, não sei se vocês lembram, eu já falei umas 2 vezes aqui sobre Jesus com a mulher samaritana, lembra? E eu expliquei todo o contexto da mulher samaritana, né? Que ela também provavelmente era uma mulher repudiada, era uma mulher na mesma situação que a mulher do fluxo de sangue, tá? Na mesma situação social. E Jesus vai lá, troca ideia com aquela mulher, e no final, ele manda a mulher ir falar com a cidade em nome dele. E aí a cidade toda vem falar com Jesus por causa daquela mulher, e a cidade gosta tanto de Jesus que pede para que ele fique mais 2 dias, ou seja, Jesus dá uma missão para aquela mulher que inclui aquela mulher que era completamente rejeitada, novamente na sociedade. E Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa aqui. Quando ele fala, parou porque alguém tocou em mim, ele sabe exatamente o que aconteceu. E quando aquela mulher tremendo, ajoelhada, sangrando, machucada, porque devia ter sofrido muitas agressões, até o caminho até Jesus, ela fala, fui eu. Aí Jesus pega e fala, vai, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Tudo isso que Jesus fez é para que toda aquela multidão que comprimia Jesus soubesse que aquela mulher estava curada. Que a partir de agora, ninguém mais precisava ter nojo daquela mulher. Que a partir de agora, ninguém mais precisava jogar aquela mulher aos cantos. Que a partir de agora, aquela mulher era mais uma de um todo da sociedade. Então, toda essa cena de Jesus é para incluir uma pessoa que estava sendo subjugada, segregada, excluída, por causa de, não uma enfermidade, porque, como eu já expliquei aqui, a enfermidade acabou se tornando o pior dos problemas, mas por causa da forma que a sociedade enxergava aquela mulher por causa de um moralismo religioso. E Jesus fala, acabou. Acabou isso. Vá em paz, a sua fé te curou e fique livre do seu sofrimento. Eu tenho certeza que esse sofrimento que Jesus fala, olhando no olho daquela mulher, e eu imagino aquela mulher chorando, Jesus não está falando apenas do sofrimento físico, da doença, mas sim de toda a segregação que ela estava passando, de toda a exclusão que ela estava passando. E aquela mulher entendeu isso, e toda a sociedade entendeu isso. E a vida da mulher foi completamente mudada depois do encontro com Jesus. Bom, você sabe que quando acaba isso, e foi tudo muito bonito, o pessoal chorando, se abraçando, aquela coisa linda, final de Copa do Mundo, vem um fulano e fala assim, Jairo, nem precisa mais incomodar Jesus, porque já era, a menina morreu. O final feliz para um é triste para o outro, né? Mas fique tranquilo. Jesus também vai lá na casa do Jairo e tudo se resolve por lá também. Mas isso não é o foco aqui da nossa fala. O foco da nossa fala, e aí eu vou trazer para nós aqui, né? Eu vou puxar esse texto para nós como igreja, a nossa forma de enxergar o Evangelho, a nossa forma de pensar essas questões, está ajudando ou atrapalhando algumas pessoas enfermas, entre aspas, na sociedade? Porque tudo bem, nós não temos mais o problema de a mulher no seu período menstrual precisar ficar isolada. Não temos mais esse problema, tá?
É lógico que ainda existe uma cultura patriarcal enorme que, de alguma forma, traz resquícios disso, né, para pensar que esse período da mulher é uma imundícia, mas eu não estou no meu lugar de fala para falar sobre isso, né? Mas eu tenho certeza absoluta, que depois aqui, se alguma mulher se sentir à vontade e quiser falar com a gente, algum constrangimento, mulheres devem ter passado aqui por questões completamente naturais. Mas o que eu estou dizendo é, então nós não temos mais esse problema desses enfermos, né? Assim como o leproso naquela época também era completamente segregado. Mas nós temos os nossos problemas. Isso não é mais uma questão para a gente, mas nós temos outras questões. E aí você já começa a pensar nas suas questões, ou até mesmo em questões de pessoas que estão perto de você. Pessoas que são mal vistas pela sociedade por causa do moralismo religioso, tá? Não é por causa do que a pessoa é, tá? Mas é por causa da forma que a religião faz com que as pessoas enxerguem aquela pessoa. Vocês estão me entendendo? Eu não quero dar exemplo aqui, porque poderiam ser inúmeros. Mas todas as pessoas que são enxergadas de uma forma imoral, imunda, abominável pela sociedade por causa da religião, é justamente essas pessoas que Jesus quer tocar. Não porque essas pessoas precisam do toque de Jesus, mais ou menos que os outros, mas para que todos vejam assim, pô, essa pessoa é uma pessoa normal, cara. Vocês não precisam ter medo dessa pessoa. Jesus quer que a igreja, que nós, que os seus seguidores, ande justamente com essas pessoas de forma pensada. Diz assim, olha, eu vou caminhar com essa galera aqui para todo mundo ver. Esse é o papel da igreja. A igreja não é, ou não deveria ser, essa bolha que todo mundo se reúne e fala, não, a gente aqui é tudo... A gente é os mais bacanas, somos os santões, os santarrões aqui, e olha lá, os incircuncisos. Isso é coisa de idiota, isso é coisa de pessoa babaca. A igreja verdadeira está lá no meio dos incircuncisos, entre aspas, pelo amor de Deus. É isso que esse texto mostra para a gente.